Ô, Alan, a gente sempre gosta de saber um pouco mais, né, do início da doutrina e o nome Alan tem alguma coisa a ver com a doutrina, com você, ou como que é esse início aí? Então deixa eu falar uma coisa. O meu nome já é Alan Moraes, como você pode dizer, né? Mas justamente devido ao Allan Kardec. Eu posso dizer a vocês, Éder, que eu sou espírita há 65 anos. Eu nasci dentro de uma família espírita. Quando eu era ainda que eu tinha uns 6 anos mais ou menos, meus pais se separaram e eu e meu irmão, nós fomos morar com os meus tios lá no Rio de Janeiro, né? Vivia lá. E meu tio, minha tia, meu avô e minha avó. E eles tinham mais 7 filhos. Mas eu e meu irmão, Família grande, né? nós éramos em 14 dentro de casa. E desde pequenininho, a gente sentava pequenininho, acho que não conseguia nem encostar o pé no chão, mas a gente já sentava para fazer evangelho no lar toda quinta-feira. Meu tio comandava o evangelho no lar. A minha tia também era médium. Depois de um determinado momento, ela recebia o Caboclo Rui, que dava um passe em cada um de nós e dava conselho, enfim. Então, esse convívio com a doutrina espírita vem assim desde os tempos mesmo de família. Então, você imagina, 14 pessoas fazendo o evangelho no ar é quase como se fosse uma assistência, né? Então, meu tio lia o evangelho, a gente comentava, às vezes um filho comentava alguma coisa, então, quando já estava aprendendo a ler também, lia alguma coisa do evangelho. Então, desde muito pequeno, eu costumo dizer que desde muito pequeno eu sempre fui espírita. E que eu tenha registro de começando assim com o espiritismo, isso vem do meu bisavô, chamado Júlio Boixá, e a minha bisavó chamava Amélia Lengruber Boixá. E a família Boixá, ela chegou no Brasil em torno de 1819, com uma pessoa chamada Henri Joseph Boixá. Então, eles chegaram no Rio de Janeiro e depois de algum tempo eles fundaram uma colônia chamada como é que se diz? A Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Foi onde eles, né, começou tudo isso. Então, a minha avó contava muitas histórias do meu bisavô. Contava as histórias, porque ele sempre fazia curas, né? Então, elas tinham muitas histórias. Luz do Monte Azul, algumas outras histórias que é Acho que bastante assim que o interessante. espiritismo veio pro Brasil, ele já se Eles aproximou, né? Porque já se aproximou, ele já não, assim, exatamente como que a doutrina espírita apareceu para eles, mas né, como que começou, eu não tenho assim tanto registro, mas eu sei que desde os meus bisavós esse fator da mediunidade, da mediunidade de cura, isso sempre existiu, né? Então, os meus tios eram médios, meu pai era médio, minha tia era média, então a mediunidade sempre existiu dentro da nossa família. Isso foi até. Eu vivi dentro desse domínio até onde eu fui morar em Recife, porque meu pai foi transferido lá para Recife, eu fui morar em Recife e terminei afastando um pouco da doutrina. Aí entrei na época lá, entrei numa seita religiosa chamada Perfect Lip, uma seita bastante espiritualista também, muito legal, consegui me entender. Depois de muito tempo, retornei a São Paulo, mas não voltei diretamente para a doutrina espírita. Terminei depois de algum tempo casando, e em 1986, mais ou menos, eu encontrei essa casa espírita lá em São Paulo, chamada Seara Bendita. Foi quando eu resolvi realmente voltar para o espiritismo. Fiz os cursos que eu tinha que fazer, mas por questão de trabalho, trabalhando de madrugada, a coisa ficava difícil de comparecer. Mas, efetivamente, resumindo, em torno de 94, 95, eu resolvi retomar de uma vez por toda e voltar à doutrina espírita de uma vez por toda, né, nessa casa Seara Bendita. Então, eu terminei o estudo, fiz mais um ano de capacitação que eu tinha que fazer, né, e fui começar a trabalhar. E logo que eu terminei meu curso de mediúnica, eu fui convidado para poder ser monitor da classe e começar a ajudar. E foi a partir daí que acho que eu tomei gosto pela área de ensino e pela área de exposição evangélica. Aí eu passei 7 anos dando aula. Fui fazendo curso de exposição evangélica, fui fazendo cursos de expositor de ensino. E teve um fato bastante importante que me ajudou muito, né, nessa parte de exposição evangélica, que eu tive um curso lá na Seara Bendita com um cara que é chamado Alquindar Oliveira. Então ele é um cara bastante conhecido no mercado, ele faz palestras assim como é que vocês falarem em público, técnicas de não, apresentação. não somente espiritismo, né? Não, não, não. O espiritismo, como ele era espírita, ele trouxe essa técnica para poder passar para a gente, né? Então você pode ver, eu estou com um papel aqui e o Alquindar ele sempre falou com a gente, né? Nunca deixe de anotar, fazer as suas anotações e ir seguindo, porque
senão você se perde. Você começa a falar sobre um objetivo, depois se perde, depois não sabe como voltar. Então, esse aqui é o objetivo. E como nós estamos falando aqui do nosso tema, a questão da palestra espírita, ela é fundamental para um processo de renovação. E deixa eu te perguntar, mesmo anotando e tendo esse cronograma da palestra, ainda assim tem espaço para uma intuição? Sim. Às vezes, porque a gente ouve muito dizer que às vezes a espiritualidade, quase sempre, né? Não às vezes, utiliza do expositor para passar um recado para alguém que precisa, mas mesmo assim tem esse espaço para trazer algo que não está necessariamente anotado. Exatamente. E isso é muito bom você ter tocado nesse ponto pelo seguinte, porque o Alquinda ele falava justamente isso. O tema ele está na sua cabeça. Certo. Você desenvolveu, você trouxe os tópicos. Naquele momento que você está passando alguma coisa, então, se eu parei aqui, naquele momento vem uma inspiração e eu posso trazer alguma coisa. Trago um incentivo, falo sobre alguma coisa, um aspecto, e como logo em seguida eu paro, eu continuo no tema sem me perder. Entendi. Então, esse é que digamos assim, uma dica para quem... Equilibrar, né? Não preparar, mas ter essa liberdade de poder intuição voltar. E também não deixar de preparar nada, né? Não dá para ser só o intuitivo, né? Não. E o Alquinda sempre dizia para gente, o dia que um expositor de evangelho entrar de uma forma tranquila para fazer uma palestra, ele vai se perder. Aquela ansiedade, aquele coração batendo um pouco mais, ele tem que existir ali, aquela tensão. Logo depois, você já está preparado, a sua ficha já está ali, você já sabe o que fazer, já tem o conteúdo para falar. Naquele momento, a espiritualidade te ajuda e você continua a desenvolver toda a sua palestra, né? Então, ela é bastante importante. Então, atualmente eu trabalho na Seara Bendita fazendo palestras quinzenalmente numa área, que a gente chama numa assistência chamada A2, onde é uma palestra mais aberta ao público. E trabalho também hoje como coordenador de classe num curso chamado Aprendizes do Evangelho. Nós estamos, cada turma se forma em 3 anos, são 3 anos de curso, e nós vamos formar esse ano uma turma que vai entrar base da aliança ou não? Não, base da Federação Espírita. Da Federação Espírita. Porque toda a programação é da Federação Espírita, que foi criada na época por Edgar Armon, na época na Federação. Então todo um planejamento desse aprendizes do Evangelho. E essa turma minha vai se formar esse ano agora, que é o 3º ano. Devido à pandemia, o ano passado nós fizemos tudo online, usando o Zoom. E esse ano nós fizemos uma reunião ontem com todos os dirigentes de classe, coordenadores, e ficou aquela expectativa, porque começou a aumentar a pandemia. Então nós estamos na expectativa de fazer pelo menos esse primeiro semestre online e o segundo semestre voltar presencialmente. Então você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.